A gente vai aprofundar mais sobre o leilão dos aeroportos e também vamos falar sobre a Infra Week, essa semana de leilões que a gente está vivendo, que está começando hoje, né? Eu vou chamar o diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Igor Rocha. Muito obrigada pela sua participação aqui no Visão CNN. Uma boa tarde. Esse é o momento ideal para realizar esse pacote de concessões, esse leilão dessa semana Infra Week. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde aos ouvintes. Sem sombra de dúvida, assim, o Brasil ele precisa de investimentos em infraestrutura. Nós temos gargalos históricos, não dá para esperar mais. Os investimentos em infraestrutura, a despeito da pandemia, eles são investimentos de longo prazo. Então, o investidor, seja doméstico, seja investidor internacional, está olhando para um prazo de 30 anos, né? Não está olhando para a crise atual ou para o governo de antes, o de agora ou depois, está olhando durante um prazo de 30 anos. Então, sem sombra de dúvida, a gente consegue ver em toda essa gama de investidores apetite pelo portfólio de projetos que estão sendo colocados para leilão e, com certeza, nos próximos a gente deverá também ter sucesso, tal como obteve hoje. O senhor diria que esse leilão está atraente para o investidor estrangeiro, até pelo momento cambial que a gente vive? Sem sombra de dúvida, o câmbio ajuda, né? O Brasil, no caso, está, devido à depreciação da moeda, barato, né, para esse tipo de investimento feito pelo investidor externo, por empresas externas. O investidor estrangeiro, ele olha 3 pontos. Ele olha o retorno do projeto, ele olha a regulação daquele setor que ele está querendo investir, se é uma regulação adequada, madura, e ele olha a segurança jurídica. Né? Até porque se você tiver um projeto que tem um retorno muito bom, mas se você não tiver uma segurança jurídica, não adianta muito, porque o contrato pode ser quebrado a qualquer momento, então você acaba perdendo tudo. Né? Mas olhando isso, e é isso a BDIB, nós conversamos com investidores das mais diversas partes do mundo, e eles olham sempre essas 3 questões: retorno, maturidade regulatória e segurança jurídica. E esses projetos, sem sombra de dúvida, no segmento de aeroportos, no segmento também de ferrovias com a FIOL, que virá nessa semana, e os terminais portuários, eles estão maduros sim para atrair esse tipo de investimento. Como estamos na questão, por exemplo, segurança jurídica? Nós avançamos muito, sobretudo ali no pipeline de projetos, na carteira de projetos do governo federal. Né? Há problemas que ocorrem, como recentemente ali na linha amarela no Rio de Janeiro, né, da concessão, ali no caso daquela rodovia, que é sim muito problemático. E isso sim é um problema para o investidor estrangeiro. Eu até brinco que, como o prazo é de 30 anos, o investidor estrangeiro, para o investidor estrangeiro, aquilo que aconteceu na linha amarela teve um impacto muito maior, né, do que o que aconteceu da pandemia, porque a pandemia é um momento atual, é 1, 2, 3 anos. O projeto de infraestrutura são 30, né? Então vamos supor que você, nos 10 primeiros anos vai tudo muito bem, mas no 10º ano o governo decide quebrar o contrato, não adiantou nada, né? Toda a perspectiva de fluxo de caixa, de projeção que você fez para os próximos 20 anos, né? Completando os 30 anos. Então, essa segurança jurídica é muito importante a gente ter no país. E a gente ter, sim, uma evolução positiva. O PPI, né, que está trabalhando nesses projetos, fez um alinhamento institucional muito importante, né, entre as esferas de governo, com projetos com maior maturidade, projetos bem estruturados. E, nesse sentido, a gente teve uma boa evolução, sim. Claro que o que a gente precisa ainda é investimento público, né? A gente olha para o orçamento, ele está muito comprimido, né? São 8 bilhões. Então, o investimento privado não vai conseguir fazer sozinho, né, essa retomada da economia. Então, a gente precisa das 2 coisas. Pelo lado privado, está sendo encaminhado de forma adequada os processos. Né? Pelo lado público, um orçamento de 8 bilhões, que foi a versão ali depois dos complementos do relator, é muito baixo, né, para o ano de 2021. Então, a gente precisa, sem sombra de dúvida, de mais investimento público para juntos conseguirem fazer com que a infraestrutura supere os gargalos históricos que a gente tem no setor. Temos a presença da nossa analista Thaís Herédia, sua especialidade. Thaís, manda sua pergunta. Oi, Carla, boa tarde. Igor, boa tarde para você também. Igor, chamou a atenção a disparidade dos preços, dos valores de outorga que foram apresentados pelos participantes do leilão.
no leilão para o centro do Brasil, para o bloco dos aeroportos do centro, uma empresa apresentou 9 milhões, a outra empresa apresentou 750 milhões. Quem que está errado nisso? Quer dizer, o que essa disparidade do ágio, que chegou a passar de 9.000%, ela revela? Alguém pagou demais ou não quis botar mais dinheiro, ofertou de menos? O lance ele é dado pela capacidade até mesmo operacional da empresa e financeira, né? Então, cada empresa tem a sua particularidade. Ela faz toda aquela projeção de 30 anos, né, do seu fluxo de caixa, do retorno do projeto e vê até onde consegue ir naquele lance. Claro que esse valor final ele é definido pela concorrência. Só que é fácil falar ex post, porque na hora que você entrega o envelope, você não sabe quanto que o seu concorrente está dando no lance, né? Então, assim, claro que a empresa, né, em economia a gente fala que é o valor de reserva ali, né? Você quer ficar com ele o mais justo possível para não deixar muito em cima da mesa a mais do seu concorrente. Mas é muito fácil falar depois, né? O que importa é que todas as empresas que ofertaram ali a despeito do ágil, e isso é muito positivo para o governo, elas têm uma capacidade operacional, técnica e financeira muito boa, né? A CCR é uma empresa com uma expertise enorme em vários segmentos, em vários ativos de infraestrutura, né, com um balanço robusto, com uma empresa de capital aberto, com acesso ao mercado de capitais. Então, sem sombra de dúvida, vai ter um grande êxito aí na operação desses aeroportos. Eu estou otimista. Igor e Carla, só vou fazer uma tradução aqui. Quando o economista fala ex post, é que nem a gente falar engenheiro de obra feita, né, Igor? É mais ou menos por aí. Exato. Igor, essa sinalização do ágil, ela pode ser positiva para os próximos leilões? Eu sei que você já falou disso aqui, mas são negócios tão diferentes, você comprar um porto ou investir numa ferrovia no meio do país, do que aeroportos que, de alguma forma, já estão construídos ali, né? Depende de um investimento. Os portos também, mas ainda assim, tem esse apetite, a gente vai enxergar nos próximos leilões? Nos próximos leilões, sobretudo os que vão ocorrer nessa semana, eu acredito que sim, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando dos mais diversos segmentos que muitas vezes não tem nada a ver um com o outro, né? Você pega um aeroporto, tem uma dinâmica, um porto tem outra, uma ferrovia tem completamente outra, né? As modelagens são totalmente distintas, a participação do governo nesses projetos são totalmente distintas, mas o que a gente vê é que, no caso dos terminais portuários e dos aeroportos, eram projetos que já estavam de pé, né? Então, está sendo passado agora para a iniciativa privada operacionalizar, né? E fazer os incrementos, os investimentos e as melhorias, né, que virão, sem sombra de dúvida, que são esses 6 bilhões de investimentos. Aí está pegando também a FIOL, mas como um todo, nesses 30 anos. Dos aeroportos, são 6 bilhões e 30 anos. Né? No caso da ferrovia, da FIOL, é um projeto novo. Né? É um projeto que, ele, por essa característica, ele é mais desafiador. É um projeto que não está em operação, ele vai ser construído. Né? Mas eu acredito que, sobretudo para o escoamento dos grãos, ele é um projeto muito positivo para o agronegócio, para a gente conseguir ter o desenvolvimento adequado desse setor, que já é um sucesso, né? Então, eu acredito que haverá interesse. Os terminais portuários, sem sombra de dúvida, eu também acredito que terá um bom apetite por parte da iniciativa privada. Então, para os projetos que estão sendo colocados essa semana, nesses 3 segmentos, aeroportos, terminais portuários e ferrovias, que no caso da FIOL, eu acredito que todos terão interesses com bons ágios, né? Muito obrigada, Igor Rocha, diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Agradeço os seus esclarecimentos para nós aqui no Visão CNN. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Carla. Obrigado, Thaís.